Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, é uma alegria voltarmos, né? Agora, em 2025, com a nossa formação, né? Então, nós vamos continuar a parte 1 do Catecismo da Igreja, a partir do número 1020 hoje, né? Então, hoje, se Deus quiser, nós iremos até o final da parte 1 do Catecismo, que seria até o número 1065, né? Então, com a graça de Deus, nós falaremos sobre esses 45 números do Catecismo, esses 45 parágrafos, que é a parte que encerramos a profissão da fé cristã, né? Então, no que nós cremos, né? Então, é o que eu sempre falo aqui nas aulas, quando algum catequizando se coloca na situação, assim, de ser perguntado por algum amigo ou por alguém no que ele crê, o que o católico crê, eu sempre falo para eles o seguinte, ó, rezem o creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E nós estamos aqui, creio na vida eterna. Então, hoje, nós começamos a falar da vida eterna. É algo muito, muito essencial na nossa fé cristã, né? A questão da vida eterna é essencial. Por quê, gente? Porque nós sabemos que nossa vida aqui é passageira. A nossa vida aqui é uma vida de passagem, né? Portanto, quando nós falamos em vida eterna, creio na vida eterna, é o objetivo pelo qual nós vivemos. Nós vivemos aqui uma vida para chegarmos à vida eterna, né? Nós vivemos uma vida para chegarmos à vida eterna. Existe aquele ditado, né? Ninguém nasceu para semente, né? Então, todo mundo um dia vai morrer, né? Todo mundo um dia vai morrer. E a diferença do cristão é que o cristão, a morte do cristão, ela é unida à morte de Jesus, né? E isso é a vida eterna. Olha o que diz lá o 1020. O cristão que une sua própria morte à de Jesus, vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Olha que importante, gente. A morte, então, ela é o quê? É um caminhar ao encontro de Jesus. A morte, como nós já vimos, ela surgiu com o pecado original. Não era para morrermos. A intenção de Deus ao criar o homem, ele criou corpo e alma juntos, né? O homem é corpo e alma. Então a morte, gente, nada mais é do que algo escandaloso. Não era para morrermos. Portanto, a morte, que é a separação do corpo e da alma, nada mais é do que algo assim que nos incomoda muito. Todo mundo tem medo de morrer. Jesus, no Horto das Oliveiras, a sua humanidade estava com pavor da morte, né? Jesus suou sangue por tudo aquilo que ele ia sofrer. Por quê? Porque não é natural, do ponto de vista divino, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista dos planos de Deus, não seria natural a morte, né? Não seria natural a morte. Acontece, gente, que com a vinda de Jesus, com a encarnação do Verbo e com a morte e a ressurreição de Jesus, a nossa morte é transformada. Com a morte de Jesus, ele matou a morte. Ele matou a morte no sentido de aquela morte que não era para existir. Com a morte e ressurreição de Jesus, gente, a nossa morte,
quando unida à morte de Jesus, o que faz? Ela nada mais é do que um encontro com Jesus. Tanto é que São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte. Por quê? Muita gente pode, às vezes, se escandalizar. Nossa, como que São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte? Todo mundo tem pavor da morte. Mas não, para nós cristãos, a morte é o encontro com Jesus. É a participação na vida eterna. Por isso que São Paulo diz, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Morrer para mim é lucro. Por quê? A morte é a nossa passagem para Deus. É a nossa união com Deus. E aqui o número 1020, ele vai trazer algo muito importante, que é um rito da igreja, né? São as próprias palavras da igreja, onde a igreja com segurança fala, né? Que o cristão, ele vai encontrar Jesus, tá bom? Então, depois vocês leiam essa citação que está no 1020, que é muito importante. Então, gente, o que acontece? Se a morte é um encontro com Jesus, é aquela passagem para a vida eterna, nós temos que ter a seguinte situação na nossa frente também. Todo cristão tem que ter em mente o seguinte, que a partir do momento em que nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui para acolher a graça de Deus, né? Para acolher a graça divina. O que significa isso? Significa que a nossa vida, gente, é um tempo aberto, como diz aqui o parágrafo 1021. A morte põe fim à vida do homem. O que é a vida do homem? É um tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina. Isso é muito importante. Essa graça divina é manifestada em Cristo. Então, gente, a nossa vida, ela foi colocada por Deus na liberdade, no livre-arbítrio. Por quê? O amor, ele só ocorre na liberdade. Ou seja, quando nós temos a capacidade de dizer sim ou não. Por isso que um casamento, ele é nulo quando um dos noivos sobe ao altar sem liberdade. Então, aqueles exemplos básicos que a gente coloca quando a gente vai falar sobre nulidade de casamento, né? Aquele exemplo básico do noivo que sobe ao altar ameaçado pelo pai da noiva. Ó, se você não casar com a minha filha, então ele engravidou a menina, se você não casar com a minha filha, você vai morrer. Ele não casou por livre e espontânea vontade. Aquilo lá não pode ser dito um casamento válido. Entendem? E como nós estamos dizendo desde o início da nossa formação, Deus quer se casar conosco, com cada um de nós. Deus quer se unir com cada um de nós. A vida eterna é isso, é a nossa união eterna com Deus, né? Então, para nós nos unirmos com Deus, Deus não vai nos obrigar. Deus nos dá esse tempo de acolhimento ou recusa da sua graça, né? Então, olha o que diz aqui, o que é o juízo particular, gente. O juízo particular, então, é o seguinte, ó. Veja lá a segunda parte do 1021. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, em sua segunda vinda. Então, todas as vezes Jesus fala, ó, o Filho do Homem virá com todos os seus anjos. Ele está falando aí do juízo final, nós vamos falar daqui a pouco. Mas, repetidas vezes, porém, afirma a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. Então, gente, quando nós morremos, a Bíblia já fala de uma retribuição imediata depois da morte. De acordo com o quê? Das obras e fé, né? Das nossas obras e fé. Então, aqui o que diz o parágrafo 1021. A parábola do pobre Lázaro. Lembra, gente? Quando o Lázaro, ele comia as migalhas da mesa do rico. Quando ele morreu, e o rico morreu, o rico foi para o inferno, e Lázaro foi junto a Abraão.
E aí o rico fala, pai Abraão, me deixa, me dê um pouquinho, porque estou queimando aqui, né? Um pouquinho dessa água, me dê uma forma. Abraão fala, não dá, não consigo chegar até você e você não consegue chegar até mim, né? Então, assim, a palavra do pobre Lázaro, a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, quando o bom ladrão fala para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, é uma retribuição imediata. Então, gente, o que acontece? O juízo particular coloca a nossa vida em relação à vida de Cristo. Olha que coisa importante. Olha aqui, o 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque lembre-se da palavra de Jesus, sede perfeito, como vosso Pai do céu é perfeito. A nossa chamada é uma chamada à santidade. A nossa chamada, o nosso chamado por Deus, por Cristo, é vivermos uma vida como Ele. Qual é o mandamento que Jesus fala? Que os 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu os amei. Gente, como que Cristo nos amou? Dando a sua vida pelos seus amigos. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Vejam, gente, então nesse sentido, o juízo final para nós, o juízo particular, quando nós morrermos, vai ser assim, a nossa vida vai ser julgada em relação à vida de Jesus. Se nós acolhemos a graça de Jesus, vejam lá no 1021, que é o quê? Se nós acolhemos a graça de Jesus, o Espírito Santo que vem nos santificar, nós seremos transformados num outro Cristo. Por isso que existe aquele livro, A Imitação de Cristo. Por quê, gente? Porque nós, como cristãos, temos de ser um outro Cristo. Pelas nossas próprias forças? Não. Nós só seremos santos com a graça de Deus. Nós temos uma humanidade decaída, como nós vimos, o pecado original, que foi transmitido a toda a humanidade, faz com que toda a humanidade seja decaída. Nós não temos a perfeição. Longe disso. Nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos egoístas. Então, nós temos algo que manchou a nossa vida. Com a encarnação de Jesus, morte e ressurreição do nosso Senhor, o que ele veio fazer? Ele veio, pela sua obediência, restituir a todos nós a filiação divina. Ele veio nos dar a filiação divina, e somente com a vinda do Espírito Santo, em cada um de nós, no nosso batismo, nós somos lavados do nosso pecado, nós morremos com Cristo para ressurgirmos com Ele. Percebam, gente, que toda a vida sacramental da igreja, toda a vida sacramental nada mais é do que uma forma de nos fazer semelhantes a Cristo. Lembram que aqui o próprio catecismo fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Com o pecado original, nós perdemos a semelhança. Por isso, a vida sacramental vem nos restituir a semelhança. Gente, com o nosso batismo, nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a Santa Igreja. Nós somos reunidos a Ele, que é a cabeça. E assim, gente, quando nós caímos em pecado, porque nós sabemos que depois do nosso batismo, nós pecamos, porque por mais que nós somos restituídos, a nossa humanidade, né, ela continua decaída. E nós temos um caminho de perfeição até o final da vida, né? Por isso que os santos carmelitas, tomamos como exemplo Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, eles falam sobre esse caminho de perfeição, né? Essa subida da montanha,
Por quê? Porque nossa vida é, na verdade, um caminho, né? Nós vamos ter esse caminho de subida e descida, né? Nós caminhamos 2 passos e voltamos 1. Caminhamos 1, voltamos 2. Essa situação de que nós sempre vamos cair em pecado. É aquilo que São Paulo diz, né? Eu acordo de manhã e penso todo o bem que eu tenho que fazer. Eu chego no final da tarde e vejo o mal que eu fiz, né? Eu faço o mal que eu não quero. Por quê? Porque nós somos decaídos. Por isso que nós necessitamos da graça de Deus. Gente, ir para o céu, colocar a nossa vida em relação à vida de Cristo, nada mais é do que acolher a graça. É participarmos dos sacramentos. Se caímos, confessemos perante o sacerdote. Por quê? O sacramento da confissão nos foi dado por Cristo para simplesmente para quê? Para que nós sigamos nesse caminho de perfeição. Gente, por isso que a confissão, ela é tida pela igreja pelo menos uma vez no ano, mas o ideal é que pelo menos uma vez no mês nós nos confessemos. Por quê? Porque na medida em que nós nos confessamos, nós temos que fazer esse caminho de quê? De autoconhecimento, né? O exame de consciência nada mais é do que uma forma de nos conhecermos. E a vida espiritual começa com o conhecimento próprio. Com o conhecimento próprio, nós vamos vendo o seguinte: nossa, eu sou falho nessa área da minha vida. Eu sempre caio nesse pecado. Eu sei que todo mundo tem um pecado de estimação, né? Infelizmente, nós temos esse pecado de estimação. E com a confissão rotineira, né? Com a confissão mensal, vamos colocar assim, nós temos o quê? Nós temos a capacidade de nos colocarmos sempre no exame de consciência, falando, nossa, eu sempre caio nesse pecado, então eu vou tentar melhorar. Vou tentar melhorar. Se a gente reúne, pelo menos só uma vez no ano, ou 2 vezes, né, na quaresma e no advento, a confissão, esse exame de consciência é feito com menos frequência, né? O exame de consciência, na verdade, ele deve ser feito todos os dias antes de dormirmos. Né? Todos os dias antes de dormirmos, nós temos que pensar naquilo que foi o nosso dia. E ao pensarmos naquilo que foi o nosso dia, nós temos que colocar a seguinte questão: eu agi como Jesus? Eu fiz como Jesus faria nessa situação, naquele momento em que me encontrei com alguém, em que, infelizmente, eu briguei com alguém? Eu fiz como Jesus devia ter feito? E nesse momento, eu me coloco diante dele todas as noites e falo, Senhor, piedade. Eu deveria e queria ter feito da sua maneira, mas eu fiz da minha maneira. Então é assim, gente, é a vida de perfeição, né? Então, mas vamos seguir, porque senão a gente não... É uma aula só para falar disso, mas eu acho que todos entenderam, né? E aqui é uma citação muito, muito importante que São João da Cruz, ele fala, no entardecer da nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Por isso que Jesus falou, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como eu vos amei. Nós seremos julgados sobre o amor, o quanto nós amamos. E não nos esqueçamos de uma coisa essencial. O amor não vem de nós, seres humanos. Um amor é uma virtude teologal, como fé, esperança e caridade. O amor é a caridade. As 3 virtudes teologais não são algo que nós fazemos por nossa força. São dons de Deus. Por isso, gente, se nós não estamos conseguindo amar, peçamos a Deus, Senhor, aumenta a minha caridade. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha esperança e aumenta a minha caridade. Senhor, fazei de mim um outro Senhor, um outro Cristo. Senhor, fazei de mim um imitador seu. Porque somente com a força de Jesus que nós podemos, gente. Somente com a obediência de Jesus, com o Espírito Santo movendo cada um de nós que nós podemos, tá? E aí nós vamos chegar ao céu. E o que é o céu, gente? O céu é o quê? É morrer na graça e na amizade de Deus. E totalmente purificados
nós vivemos para sempre com Cristo, semelhantes a Deus, porque veremos Deus face a face. Olha o que diz o 1023. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Aqui nós voltamos para aquela linha mestra que o Catecismo da Igreja Católica nos traz, desde o início, gente. Nós fomos criados por Deus para sermos divinizados por Ele, para que sejamos semelhantes a Deus. O que é ser semelhantes a Deus, gente? É ter a capacidade de ver Deus face a face, vê-lo como Ele é, tal como Ele é. É o que diz São Paulo aos Coríntios, é citado aqui pelo Catecismo. Então, gente, essa situação de que Deus quer se unir conosco é muito especial, porque, gente, nesse ponto, nós temos que pensar o seguinte: Deus me ama. Muitas vezes a gente faz o seguinte pensamento na nossa cabeça: Deus ama a todos, Deus morreu por todos. Eu falo isso sempre no nosso curso aqui do Catecismo, na nossa formação. Realmente, Deus morreu por todos. Mas quando Jesus estava no alto da cruz, ele pensava em mim, Vitor. Ele pensava na Vanessa. Ele pensava na Laila. Ele pensava na Karina, na Mariana, na Virgínia, na Sônia, na Elisa, na Amanda. Ele pensava na Kátia, em cada um de nós. Ele pensava em cada um de nós. Então, gente, quando nós vermos Deus face a face, é porque Ele nos viu face a face. Entendam que a graça de Deus na cruz e na ressurreição, para nós é difícil a gente entender isso. Mas Jesus é Deus. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Como Ele é totalmente Deus, como Ele é Deus, Ele consegue ver individualmente cada um de nós. Gente, quando nós nos dispomos a seguir Cristo, nós somos o Filho único. Pessoal, quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus naquele momento da água caindo na nossa cabeça. Por quê? Porque naquele momento nós somos vistos por Deus Pai como seu Filho único, porque Jesus vem habitar em nós. Nós somos um outro Cristo. Uma criança que é batizada, gente, naquele momento do batismo, sabe o que acontece com ela? Deus vem morar dentro dela. As virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, vêm morar dentro dela, porque o Espírito Santo vem morar dentro dela, e Deus já não olha ela como simples criatura, mas naquele momento Deus olha ela como filho único. Entendem? É isso que acontece no batismo, é isso que acontece na nossa vida cristã. Deus olha para cada um de nós como se fôssemos únicos. Deus nos ama como se fôssemos únicos. E isso é maravilhoso. E o que é a fé? Na verdade, a fé nada mais é do que acreditarmos nisso. Acreditarmos que Deus nos ama como filhos únicos, como filho único. Ele nos olha, como diz o Antigo Testamento, né? Ele nos compra, dando reinos por nós. É difícil nós vislumbrarmos isso, mas nós só conseguimos vislumbrar isso na nossa vida espiritual, na nossa oração. Porque, gente, para vermos Deus face a face, nós temos que tomar o hábito de nos reunirmos a Ele face a face. Por que Jesus se isolava durante a madrugada para conversar com o Pai? Para nos dar o exemplo de que nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida que já nesse mundo, nessa vida em que nós estamos aqui no tempo da graça. Gente, pensem, nós estamos no tempo da graça. Eu sempre fico imaginando assim, né? Como que era a vida do judeu antes
do Messias, antes da vinda do Messias. Gente, ontem nós tivemos a celebração da festa da apresentação do Senhor, né? Como era a vida de Simeão, né? Aquele Senhor que ouviu a palavra de Deus no sentido de que ele não morreria sem ver o Messias. Gente, os judeus, eles não viam o Messias. Vejam, toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, eles não tinham a graça do Messias. Nós somos tão agraciados por Deus, nós estamos no tempo da graça em que, na nossa oração pessoal, nós temos a capacidade, porque o Espírito Santo mora em cada um dos nossos corações, nós temos a capacidade de nos encontrarmos face a face com Deus. E a vida de oração, a vida sacramental, é aquilo que nos faz termos essa intimidade com Deus para podermos, como catequistas, mostrar para os nossos catequizandos, né? Passar para os nossos catequizandos o que é viver com Cristo, tá bom? Então, o céu, gente, é o quê? Vê o 1024, né? O céu é a vida perfeita com a Santíssima Trindade. Essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados. É o céu. O céu é o nosso fim último, a realização das nossas aspirações mais profundas, o estado de felicidade suprema e definitiva que é o céu. Gente, o céu, então, é esse estado de felicidade suprema e definitiva que nós não conseguimos, em hipótese alguma, que nós não conseguimos vislumbrar. Por isso que lá no 1027, né, o catecismo fala aqui, né, que esse mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. Nós não conseguimos nem sequer imaginar. Por isso que a Bíblia, é o que diz o catecismo aqui, a Escritura nos fala dele em imagens, né? Então, quando vai falar do céu, a Sagrada Escritura fala em imagens, para a gente começar a imaginar, né? Então fala assim, é a vida, é a luz, é paz, é uma festa de casamento. Eu sempre falo da festa de casamento para os meus catequizandos. É o vinho do reino, é a casa do Pai, é a Jerusalém celeste, é o paraíso, como diz São Paulo. É algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Então, gente, isso é o céu. O que é essa felicidade suprema e definitiva? Nós só podemos ter vislumbres dessa felicidade suprema e definitiva aqui na Terra, gente. Por isso que São João Paulo II falava da sacramentalidade desse mundo. Nós temos felicidades, por exemplo, no nascimento de um filho. Então, assim, é uma felicidade tão grande quando pela primeira vez a gente pega aquela criança no nosso colo. Gente, que felicidade maravilhosa, que coisa maravilhosa, que momento supremo aquele momento. Mas aquele é um momento que passa, não é verdade? É um momento que passa. O céu, isso é um vislumbre do céu, é um sinal, é um sacramento do céu. Entendem isso? Quando a Bíblia e São Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 31 e 32, faz a analogia de que a união entre o homem e uma mulher no casamento é um sinal da união de Cristo com sua igreja, que nada mais é do que o céu, né? Essa felicidade suprema e definitiva. Então, gente, a união entre o homem e uma mulher, o momento de sua intimidade, quando nós estamos na graça de Deus, essa união entre homem e mulher é um vislumbre do estado de felicidade suprema e definitiva, que é o céu. Então, a gente não consegue nem imaginar, tá? Mas o que nós sabemos, e o que o catecismo diz é o seguinte, que, lá no 1025, viver no céu é estar com Cristo. Os eleitos vivem nele, viver nele, mas lá conservam, ou melhor, encontram sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Olha que coisa maravilhosa. Gente, isso é importante. Por quê? Gente, estar no céu é viver em Cristo. É viver nele, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos unidos no céu, todos estamos unidos no céu, porque o céu, gente, é a união de todos. Estamos unidos, mas não estamos confundidos, como dizia Santo
Tomás de Aquino. Estamos unidos, mas não confundidos. Por quê? Lá no céu nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Por isso, gente, que é muito importante. Isso, toda a vida espiritual, todo o caminho de vida espiritual, nossa, que eu já tenho falado aqui nessa aula, é primeiramente o quê? O encontro consigo mesmo, né? E nós só podemos encontrar-nos consigo mesmos quando encontramos com Cristo, porque somente Cristo mostra pra gente o que é ser humano, tá? Somente Cristo nos mostra o que é ser humano, tá bom? Então, gente, por sua morte, 1026, por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse, em plenitude, dos frutos da redenção operada por Cristo. Então, o que é a vida no céu, gente? É nós temos a posse dos frutos da redenção. A morte e ressurreição de Jesus, nós tomamos posse desse amor. Gente, percebam que a morte e ressurreição de Cristo nada mais é do que a visão do amor de Deus. Deus nos mostra que Ele nos ama na cruz e ressuscitando depois, nos dando vida nova. Então, Jesus associou à sua glorificação celeste os que nele creram e ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a Cristo. Então, no céu, gente, nós vamos encontrar todos os santos e santas, todos os anjos, né? Toda essa comunidade que está perfeitamente incorporada a Cristo, tá bom? Então, é o que diz aqui, quando fala aqui, pela fé e pelas obras. Por quê? Porque, gente, quando que nós somos incorporados a Ele? Quando nós cremos nele, como diz aqui, ó, a posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou a sua glorificação celeste, os que creram nele, a fé, e que ficaram fiéis à sua vontade, as obras. Então, aqueles que creem no amor de Deus e, ao mesmo tempo, fazem a vontade de Deus, eles estão perfeitamente unidos em Cristo, tá bom? E isso é chamado pela igreja de visão beatífica. Olha o que diz o 1028. Deus, em razão de sua transcendência, Deus é transcendente, né? Nós não podemos contemplá-lo aqui. Somente nós podemos contemplar, por exemplo, no Santíssimo Sacramento do altar, né? Na hóstia santa, de forma velada, né? Nós não podemos vê-lo tal como ele é, né? Deus só poderá ser visto tal como é quando ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela igreja de visão beatífica, tá? É chamada pela igreja de visão beatífica. Então, o que é isso? Nós podemos ver Deus face a face. É nossa união com Deus, é nossa divinização, né? Nós seremos como Ele, como diz aqui, né? O 1023. Seremos semelhantes a Deus porque o vemos tal como Ele é, tá bom? Então, a glória no céu, gente, como diz aqui o 1029, na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo, com Ele, reinarão por toda a eternidade. Então, vejam bem, ainda no céu nós continuaremos fazendo a vontade de Deus aonde? Em relação aos homens e à criação inteira. Lembra aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela fala que eu farei mais bem no céu do que estando aqui na terra? Por quê? Porque ela continuará intercedendo, ela continuará fazendo a vontade de Deus no céu. São Padre Pio fala que ele ficará na porta do céu, esperando todos os seus filhos. Então, assim, isso é estar no céu, tá? E estaremos reinando com Cristo já. O que é reinar com Cristo, gente? O que é reinar com Cristo? Nada mais é do que participar da sua glória. É participar da sua divindade. É participar da sua felicidade eterna, tá bom?
E por isso nós chegamos agora numa parte que é uma parte que muita gente não entende, né? É difícil, inclusive, explicarmos isso, porque a Bíblia, ela não traz de uma maneira, vamos dizer assim, explícita, que é sobre o purgatório. Se nós formos ver a Bíblia, a palavra de Deus vai trazer várias alusões ao purgatório, sim. Vocês vão entender isso agora. Porém, isso é uma grande dificuldade entre nós e os nossos irmãos protestantes, né? Porque eles não acreditam no purgatório, né? Infelizmente, né? Contrário à palavra de Deus e à tradição da igreja. Vamos explicar aqui. Então, quando uma pessoa morre na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, o que acontece, gente? Eles têm a garantia da salvação eterna. Então, por quê? Porque morreu na graça e na amizade de Deus. Não morreu em pecado mortal. Tá? Não morreu em pecado mortal. Então, morreu com alguns pecados veniais. Tal. Por quê? Então, não estão totalmente purificados. Mas tem a garantia da salvação eterna. Precisa de uma purificação. Né? Se nós não estamos totalmente purificados, precisa de uma purificação para entrar na alegria do céu. Tá? Isso é o purgatório. Então, olha o que diz o 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, nós passamos, né, esse momento. Tá? Olha o que diz aqui o 1031. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. Então, gente, a purificação final é esse fogo purificador. Gente, são, por exemplo, alguns apegos que a gente tem aqui, né? O apego aos nossos filhos, o apego às coisas materiais, o apego a qualquer coisa aqui, né? Pode nos trazer essa necessidade da purificação final. Então, no momento da nossa morte, nós não estamos em pecado mortal, nós estamos na graça e na amizade de Deus. Porém, no momento da nossa morte, nós falamos, nossa, mas eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar minha esposa, eu vou deixar meu esposo. Isso é uma prova de que nós não estamos totalmente purificados. Nós não estamos querendo totalmente entrar naquele momento no céu, entendem? Diferente de São Paulo, quando falava que morrer para mim é lucro, morrer para mim é ganho, né? O que acontece? Nós temos alguns apegos que nós precisamos ser purificados para que nós tenhamos o quê? A visão beatífica. Isso é diferente do castigo dos condenados. Tem gente que fala de forma errada, gente, de forma errada, que temos o céu e temos o inferno. O purgatório é o meio. Não. Nós temos o céu, nós temos o inferno, e nós temos o purgatório, que é o quê? Que é a antessala do céu. Tá bom? O purgatório é a antessala do céu. Na verdade, vamos colocar assim, é o momento que nós passamos por um banho e por uma troca de roupa para entrarmos para a grande festa do banquete nupcial do Cordeiro. Entendem? Para o grande casamento com Deus. Eu me lembro muito bem daquela parábola de Jesus, onde ele fala, para ele convidar, ele fala que ele fala para os seus servos convidarem pessoas pelas ruas para o casamento do rei, né? E muitos negavam, que é a situação de negarmos a graça de Deus, né? Aqueles que dão desculpas para não ir no casamento, para se unir a Deus, então negam a graça de Deus, né? E muitos aceitam, né? Mas aceitam. E teve aquele que vai sem estar bem vestido, e ele é tirado da festa. Por quê, gente? Porque para nos encontrarmos com Deus, nós temos que estar puro, porque nós não aguentaríamos olhar Deus face a face. Vocês estão entendendo? Por isso a necessidade do purgatório, tá? Purgatório, então, por exemplo, os nossos pecados aqui na Terra, eles trazem consequências, tá?
Os nossos pecados trazem consequência. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, vamos nos confessar, somos perdoados pelo sacerdote dos nossos pecados, porém, as consequências dos nossos pecados perduram, né? Eu sempre falo para os catequizandos um exemplo, né? Por exemplo, quando você pega um papel, rasga em muitos pedaços e sobra em cima de um prédio, no seu 22º andar, por exemplo, e solta aquele papel, aqueles pedaços de papéis. Esse é o nosso pecado, gente. Os nossos pecados sempre vão trazer o quê? Consequências, que vão estar espalhadas. E muitas vezes nós não conseguimos fazer o quê? Nós não conseguimos fazer com que aquelas consequências do pecado sejam sanadas. Por exemplo, alguém que mata alguém, outra pessoa. Ele nunca vai fazer com que aquela pessoa, salvo por um milagre, né? Que, nesse caso, não é a maioria das vezes, mas nunca vai fazer com que aquela pessoa volte à vida. As consequências do seu pecado, por mais que ele vá, se arrependa profundamente daquele pecado, é perdoado na confissão, as consequências ficam, né? Então, essa reparação da consequência. Por isso a necessidade das indulgências, gente. Por isso a necessidade das indulgências. Olha o que diz o 1032, né? O 1032 é muito importante aqui. Olha aqui. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Olha o que diz o 2 Macabeus, livro do Antigo Testamento. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Continua o catecismo. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Gente, aqui a oração pelos defuntos, está errado aqui, é defuntos, tá? No site está defuntos, desculpe. A oração pelos defuntos nada mais é do que algo que sempre aconteceu na igreja. Olha aqui uma citação de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, gente, ele nasceu na Antioquia, na Síria, em 349, tá? Então vejam, século IV. Levemos a eles socorro e celebremos sua memória. Por isso que nós celebramos a missa de 7º dia, a missa de 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Percebam, gente, que isso é a prova da existência do purgatório, né? Vejam, quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada nem neste mundo, nem no mundo que há de vir, ele está falando do purgatório, né? Isso está lá em Mateus 12:32, a citação do 1031, né? Então vejam, essa situação aqui, por quê? O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem aqui, nem no purgatório, no mundo que há de vir, né? Porque, gente, só para não dar tempo da gente falar aqui sobre o pecado do Espírito Santo agora, nós vamos falar lá na frente, mas só para ter uma noção, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o quê? É a negação do amor de Deus. É negar que Deus nos ama. É negar a graça. Tá? Então, quando se fala do pecado contra o Espírito Santo, e São João Paulo II vai explicar muito bem, numa encíclica que ele fala sobre o Espírito Santo, que é uma encíclica de 1986, ele vai falar que nada mais é do que a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a graça de Deus para a nossa vida. É negar o perdão de Deus. Falar, nossa, mas Deus nunca vai me perdoar. Nunca vai me perdoar do que eu fiz. Ele nunca vai me perdoar. Isso. Então, você se fechar para a graça. Isso é blasfêmia. É não acreditar no amor de Deus. Não acreditar na misericórdia de Deus. Então, aqui, eu só falei, fechando o parênteses da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas Jesus fala no mundo que há de vir, né? Então, gente,
O purgatório é isso, né? Quando que nós não vamos no purgatório, nós vamos direto para o céu quando nós estamos totalmente purificados, ou quando nós recebemos essa indulgência. E quando aqueles nossos parentes, nossos amigos que estão no purgatório, quando nós oferecemos indulgências a ele. Gente, essas indulgências é o quê? É o perdão das consequências do nosso pecado, né? Esse fogo purificador. Então, esse ano, que é o ano de jubileu de 2025, nós temos uma porta aberta da graça de Deus, em que nós podemos receber a indulgência plenária ao passar pelas portas santas, pelos locais de peregrinação que a igreja coloca. Nós temos aqui a nossa catedral, né? Quando nós fazemos isso, né? Nos confessamos e rezamos pelas intenções do Papa, e tem toda um processo para isso. Depois nós podemos fazer, inclusive, uma formação exclusiva sobre a bula papal da instituição do Jubileu de 2025, dos Peregrinos da Esperança. Mas é um tempo de graça aberta. Por quê? Nós podemos oferecer essas indulgências pelos nossos entes falecidos, né? Nós podemos pegar essas indulgências para nós mesmos. Então, vejam bem, gente, é o quê? É um tempo de graça, é um tempo de graça de Deus, tá? Agora passamos para algo que a gente nunca queria, nós não queremos que aconteça com nós, que é o inferno. O 1033 fala o seguinte, gente, que o inferno nada mais é do que a autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, né? Então vejam bem, não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Então, gente, nós temos a livre opção de amar a Deus. Deus não nos obriga a amá-lo. Por isso que existe o inferno, gente. Porque muita gente, infelizmente, nega o amor e a misericórdia de Deus. Então, quando a gente fala, né, quando a gente vê, muitos pregadores, muitos padres, infelizmente, falando que Deus é misericórdia, sim, é misericórdia. Sem falar da conversão. Ou seja, quando esses pregadores falam que nós temos que nos conformar, que nós somos seres humanos caídos e Deus nos ama mesmo assim, sim, tá tudo certo. Que nós não precisamos mudar de vida, tá tudo errado. Quando essas pessoas falam e eles normalizam o pecado, quando é normalizado o pecado, gente, não, todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, tá tudo certo, não tem problema. Pode fazer porque Deus é misericórdia, Deus perdoa. Não, gente. Por quê? Ao pecarmos, nós vamos ver lá na frente, mas o pecado mortal, o que é o pecado mortal, gente? O pecado mortal é quando nós pecamos gravemente contra Deus, contra o próximo, esqueci de colocar aqui, e contra nós mesmos. O que é isso, gente? Pecado mortal é quando nós viramos as costas para Deus. É quando nós falamos, não, Senhor, eu consigo a minha felicidade por mim mesmo. É quando nós tomamos para nós mesmos a nossa felicidade, que nós nunca vamos alcançar. O pecado original nada mais é do que isso, gente. O que foi o pecado original? Quando a serpente fala para Eva, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que o demônio está falando para Eva? Está falando o seguinte, Eva, você e Adão, vocês serão seus próprios deuses. Vocês serão deuses. Vocês poderão escolher o que é certo e o que é errado. Não existe uma lei de Deus. Não, vocês vão escolher o que é certo e o que é errado. Então, vejam bem, quando nós falamos no mundo de hoje sobre isso, nós estamos falando em vários pecados, né? No sentido de que o ser humano, ele quer ser o senhor da vida e da morte. Vejam o aborto, gente. O que é o aborto? Senão um pecado grave contra Deus, contra o próximo
e contra si mesmo. E existem pessoas que, infelizmente, falam que o aborto é um direito. Não! Por que que não é um direito? Porque nós, no aborto, optamos livremente por não amar a Deus, não amar o próximo, que é aquele bebezinho que está no ventre da mãe, e não amarmos a nós mesmos. A mãe, ela não quer ser amada, amar a si mesma, porque a natureza dela é ser mãe naquele momento. Percebam, gente, que você está indo contra a natureza, contra a vida. Então, isso é um pecado grave. Se você se volta contra Deus e morre nesse estado de pecado grave contra Deus, é uma autoexclusão definitiva. Você está se excluindo do reino de Deus. Não é Deus que está te colocando no inferno, é você que se coloca no inferno. Olha o que diz aqui, vamos continuar com o catecismo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Uma citação da primeira carta de São João. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixamos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. E aqui o catecismo faz a citação de Mateus 25, quando Jesus fala: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive frio e não me cobristes, eu estava preso e não foste me visitar. Lembram, gente? Continuando, o catecismo fala: morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. Gente, nós nos auto-excluímos do amor de Deus. Vejam, gente, é negar a misericórdia de Deus. Então, os pregadores que falam que não, pode fazer o que você bem entender, né? Pode continuar cometendo adultério, pode continuar tendo relações com pessoas do mesmo sexo, relações fora do casamento, pode continuar roubando, pode continuar a fazer o que você... Não, que Deus é misericórdia. Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas só é amor se nós acolhemos esse amor. E nós acolhermos o amor de Deus é seguirmos a lei de Deus. Gente, a própria Bíblia fala: ama a Deus aquele que segue os seus mandamentos. Que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Deus nos amou, como Jesus nos amou. Entendem isso? Amar é a última palavra pela qual nós seremos julgados. Como diz São João da Cruz, que está citado aqui no 1022. No entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Nos abramos ao amor de Deus. Nos abramos ao amor de Deus. Gente, muita gente fala: mas não é bom falar do inferno. Não, gente. Claro, a nossa pregação, nós temos que falar do amor de Deus, o quanto Deus nos ama. Esse tem que ser o tom da nossa pregação, o quanto Deus nos ama. Mas também o tom da nossa pregação tem que ser no sentido de que nós precisamos nos abrir ao amor de Deus, né? E Jesus fala muitas vezes do fogo do inferno. Ele fala muitas vezes. Olha o que diz o 1034. Jesus fala muitas vezes da Guiena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam, olha bem, aos que recusam até o fim de sua vida, crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Então, gente, Jesus fala disso, né? Jesus fala para que nós vivamos o nosso dia de hoje, não se preocupar com amanhã, porque é hoje o nosso dia. Hoje nós devemos viver bem, hoje nós devemos crer que Deus nos ama, nos abrir ao amor de Deus, e nos abrirmos ao amor de Deus é nos convertermos. Por que nos converter? O que é se converter, gente? Nos converter é amar a Deus sobre todas as coisas. Nos converter é nos doarmos aos nossos irmãos, como Jesus nos doou. Vocês estão entendendo, gente? Quando a gente nos doa
quando a gente se doa ao nosso próximo, nós estamos, na verdade, amando a Deus, honrando nosso pai e mãe, nós não estamos pecando contra a castidade, nós não estamos roubando, nós não estamos fazendo falso testemunho, nós não olhamos para a mulher do próximo, e assim por diante, vocês estão entendendo? Crer é amar, é acreditar, é ter a fé que Deus nos ama, é ter a fé nesse amor misericordioso de Deus, é ter a fé que Jesus se encarnou, viveu essa vida, se fez escravo, se fez o último, morreu por nós e ressuscitou por nós, para que ele, sendo obediente, pudesse derramar sobre o nosso coração o Espírito Santo para que nós sejamos obedientes e amamos a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amamos o próximo sobre como Deus nos amou, nos entregando a Ele. Então, aqueles que se recusam a isso, aqueles que são egoístas, que só vivem para o bem do mundo de hoje, só vive para ter mais dinheiro, só vive para ter prazer. Gente, essas pessoas estão se perdendo. Essas pessoas estão se perdendo. Por quê? Porque eles não se abrem ao amor de Deus. Porque, gente, nada mais estão fazendo do que falar, eu alcanço a minha felicidade com minhas próprias mãos. Eu alcanço a minha felicidade com meu dinheiro. Eu alcanço o meu prazer. Tudo isso aqui, eu quero ter mais, eu vou fazer mais. Por quê? Porque eu consigo. Percebam, gente, que eles fazem, e nós, muitas vezes, fazemos o nosso próprio Deus. Nós fazemos a nossa esposa o nosso próprio Deus, o nosso esposo o nosso próprio Deus, nossos filhos o nosso próprio Deus. Nós, ao invés de amarmos a nossa esposa como Cristo nos amou, e vocês, mulheres, em vez de se entregarem para o seu esposo, como a igreja se entregou para Cristo, nós queremos ser egoístas e, não, eu tenho a posse, eu quero para mim. Isso, gente, é se fechar ao amor de Deus. Por isso que Jesus fala para que nós sejamos mansos e humildes como Ele é manso e humilde. Por isso que nós falamos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Tá certo, gente? Para que nós não nos recusemos ao amor de Deus. Porque se nós nos recusamos nessa vida ao amor de Deus, nós vamos por fogo que não se apague. Jesus mesmo disse isso, tá? Olha o que diz o 1035. O inferno, o ensinamento da igreja afirma a existência da eternidade do inferno. As almas do que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. O que é a pena principal, gente? A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que um homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Gente, o inferno é nós nos separarmos de Deus eternamente. Por que as pessoas se suicidam? Muitas pessoas pensam assim, nossa, mas ele tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha família, tinha tudo. Mas se suicidou. Porque ele já estava vivendo um inferno na vida dele. Ele já se sentia separado de Deus e separado do próximo, separado dos seus. Isso é o inferno. Muita gente já vive um inferno aqui na Terra. Gente, as pessoas que vivem para o ter, as pessoas que vivem para ter mais dinheiro, para ter mais prazer, elas já estão no inferno pessoal. Por quê? Porque elas viraram as costas para Deus. Elas escolheram ídolos neste mundo e elevaram esses ídolos acima de tudo e de todos, acima de Deus, acima da família, acima do próximo. Por quê? Porque eles se apegaram àquela ideia de que ela mesma, essa pessoa mesma, vai trazer a salvação para ela mesma. Nós não somos capazes disso. Nós não somos capazes disso. Então, gente, essa pessoa, quando morre nesse estado de pecado mortal, ela mesma se colocou num estado de separação eterna de Deus. Pensa, gente, se nós
Se buscamos a Deus, não temos pecado mortal, morremos na amizade de Deus, morremos na graça de Deus, mas temos aqueles pecados veniais, aqueles pecados pequenos, que são pequenos apegos, são pequenas coisinhas. Nós precisamos passar por uma purificação para podermos olhar face a face a Deus. Imagina quem morre em pecado mortal. Essa pessoa não vai conseguir olhar para Deus. A alma dela não consegue olhar para Deus no juízo particular dela. Isso é o inferno. É uma autoexclusão. Deus não predestina ninguém para o inferno. Tá? É algo muito importante aqui, gente. Ó, olha o que diz aqui o 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja sobre o inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar sua liberdade em vista de seu destino eterno. Então, gente, quando falamos sobre o inferno, nós não estamos falando que Deus é mau, pelo contrário. Nós estamos falando para as pessoas, gente, Deus te ama, Deus ama vocês, Deus nos ama. Então sejamos responsáveis, nos abramos ao amor de Deus. Enquanto nós nos abrimos ao amor de Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e nós amamos o próximo como Jesus nos amou. Porque lembrem vocês, gente, que Deus nos amou primeiro, né? Então, aquilo lá, nós temos que falar, Senhor, eu te amo. Não, nós temos que falar, Senhor, eu também te amo. Tá? Então, isso é o chamado à responsabilidade. Então, sabermos que existe o inferno, que existem pessoas, né, que não se abrem a esse amor de Deus, nós temos esse chamado à responsabilidade, né? Como disse Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, né? Quando ela mostrou o inferno para as crianças, ela falou, vocês estão dispostos a fazer sacrifícios pelas almas desses pequenos que estão caindo no inferno? Eles falaram sim. Por quê, gente? Porque o caminho para a perdição, como Jesus disse, é largo, né? Como nós temos uma humanidade decaída, é fácil nós nos fecharmos a Deus e queremos trazer a felicidade pelas nossas próprias mãos. É fácil a gente fazer isso. Tá? Então, a gente precisa o quê? Jejum e penitência. E, especialmente, com jejum e penitência, uma vida de oração e uma vida sacramental muito, muito, muito bem construída. Porque somente assim, sendo Cristo nesse mundo, imitando a Jesus, com a graça dele, o Espírito Santo, por meio dos sacramentos, nós podemos acolher o amor de Deus, tá? Continuando no 1036. Constituem também um apelo insistente à conversão. Como disse Jesus no Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. E aqui, gente, é muito importante vigiarmos constantemente. Depois vocês leem essa citação aqui, é uma citação do Concílio Vaticano II, da Constituição Apostólica Lumen Gentium, né? Para vigiarmos constantemente. Porque é um apelo insistente à conversão. É o que diz o 1037, né, gente? Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso, é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e a persistência nela até o fim. Tá? Então, é o que eu venho afirmando aqui, gente. Deus não predestina ninguém para o inferno. Ninguém foi feito para ir para o inferno. As pessoas que escolhem ir para o inferno, por livre e espontânea vontade. Tá? Cometendo pecados mortais e persistindo até o fim no pecado mortal. Nós temos a oportunidade, claro, de no fim da vida nos arrependermos de tudo. Mas nós não sabemos quando é o fim da nossa vida. Nós não sabemos se hoje é o último dia. Tá certo? Por isso que Jesus fala, né? A cada dia basta
o seu questionamento. A cada dia basta a sua preocupação, porque é hoje o momento da graça. É hoje o momento em que nós devemos nos abrir para o amor de Deus. Devemos nos abrir para a vontade de Deus. É hoje que devemos, se nós não temos ainda, começar uma vida de oração, uma vida sacramental. Tá certo? Continuando, na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, o qual não quer, uma citação da segunda carta de São Pedro, olha que, não, Deus não quer que ninguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Tá certo? E aí a gente entra no juízo final, tá? O juízo final, gente, é o quê? Será antecedido pela ressurreição de todos os mortos. Para o bem, que vai ser a vida, e para o mal, vai ter a condenação. Os mortos que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram mal para a condenação. É o que diz o 1038. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. O juízo final será a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram mal ressuscitarão para a condenação. Então, quando Cristo vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E estes irão para o inferno, castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Gente, então, o juízo final, vejam bem, aqueles que já morreram, que vai ser a maioria da humanidade, né? Aqueles que já morreram no juízo, quando Jesus voltar na sua segunda vida, aqueles que já estão no céu, suas almas estão no céu, e aqueles que as almas estão no inferno, o que vai acontecer? Aqui, os que fizeram o bem, né? Os que estão no purgatório, já nesse momento, eles vão receber a purificação final. Então, aqueles que estão no céu, as almas que estão no céu, se reunirão com seus corpos. Essa é a ressurreição de todos os mortos. As almas que estão no inferno se reunirão aos seus corpos. Os que estavam no céu e se reuniram aos seus corpos terão seus corpos gloriosos. A ressurreição daqueles que estão no céu já serão seus corpos gloriosos, gente. Todos aqueles pecados, todas aquelas mazelas que a gente teve, que nós nos arrependemos e fomos perdoados por Deus, brilharão para mostrar a glória de Deus. Agora eu não gosto nem de imaginar aqueles que estão no inferno e ressuscitarão para sempre para a condenação. Em vez de ter os seus corpos gloriosos, gente, corpo glorioso é um corpo divinizado. O corpo daqueles que ressuscitarem para a condenação será um corpo, assim, não gosto nem de pensar. Vai ser um corpo do quê? Vai ser um corpo de perdição. Vai ser um corpo de desespero. Vai ser aquele corpo, eu não gosto nem de imaginar. Né? Mas é o que vai acontecer no juízo final. Diante de Cristo, diz o 1039, diante de Cristo, que é a verdade, será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. Revelará a verdade do homem com Deus, essa relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que alguém tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. Então, gente, no juízo final, nós enxergaremos, como eu já disse, num corpo glorificado, todo o bem que aquela pessoa fez e todo o bem que ela deixou de fazer. Gente, Jesus, vamos dizer assim, os buracos da cruz de Jesus, os estigmas de Jesus,
na sua ressurreição, eram gloriosos. Os nossos estigmas, ou seja, aquilo que nós fizemos de mal, serão gloriosos. Por quê? Porque Cristo nos redimiu. Nós veremos de todos isso. Nós veremos os frutos da redenção de Cristo em cada pessoa. E, ao mesmo tempo, nós veremos naqueles que estão no inferno, irão para a condenação eterna com seus corpos, nós veremos em seus corpos o que, gente? Tudo aquilo de mal eles fizeram, que eles não acolheram a redenção de Jesus. Então vai ver só podridão, só desgraça, né? E aqui eu quero ler essa citação do 1039 de Santo Agostinho, que é maravilhosa e, ao mesmo tempo, aterradora, porque nos coloca numa situação de que nós temos que amar o próximo. Olha aqui. Todo mal que os maus praticam é registrado, sem que o saibam. No dia em que chegará o nosso Deus e não se calará, se voltará para os maus e lhes dirá: eu havia colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu chefe, reinava no céu à direita do meu Pai, mas na terra meus membros passavam fome. Se tivesseis dado aos meus membros, vosso dom teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra, os constituí meus tesoureiros para recolher as vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos, razão porque nada possuís junto a mim. Olha, gente, isso é muito forte, porque, vejam bem, os pobres que Deus nos dá, né? E aqui, quando se fala de pobre, não fala simplesmente de pobre em sentido material. Claro que é muito, muito sobrevalente, sobressalente essa situação do pobre. O pobre que falta comida, que falta alimento, que falta casa, né? Nós temos que ajudar, porque eles são tesoureiros de Deus. Nós temos que ver nele Jesus, né? Quando acolhemos a graça de Deus, nós vemos nele, Jesus nas pessoas, né? Mas nós estamos falando também aquele pobre de espírito, não no sentido positivo, né? Mas aquele que não tem fé, aquele que não tem esperança, aquele que não tem caridade, aquele que não conhece a Jesus, aquele que está sofrendo no desespero. Nós devemos fazer boas obras. Então nós temos as obras de misericórdia corporal e as obras de misericórdia espiritual. Nós vamos ver lá na frente, mas, gente, isso é muito importante, tá? Então o juízo final, gente, ele acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, só ele decide seu advento. Por meio de seu Filho Jesus, ele pronunciará, então, a palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos, então, o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. Compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência terá conduzido tudo para o seu fim último. Gente, no juízo final nós vamos entender por que existiram guerras, por que existiram as doenças, por que tudo isso passou pela nossa vida. Nós vamos entender tudo. Tudo. É a palavra de Deus final sobre toda a história, né? O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa sobre todas as injustiças cometidas por todas as suas criaturas e que seu amor é mais forte do que a morte. Nesse momento, nós vamos entender por que crianças morrem. Nós vamos entender por que crianças valiosas para nós sofrem muitos de doenças terminais. Nós vamos entender tudo, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, diria São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos entender tudo isso, porque nós veremos Deus face a face, tal como Ele é, com os nossos corpos, e toda a história será desvelada para nós. Então, a mensagem do juízo final é um apelo à conversão, enquanto Deus dá aos homens um momento favorável, o dia da salvação, gente. É o tempo da conversão. Gente, nós temos o tempo favorável, um momento favorável. Pessoal, pensem. Quantas paróquias nós não temos, quantas capelas nós não temos aqui em Londrina, na região, que nós podemos
em um momento do nosso dia, nos ajoelharmos perante o Santíssimo, perante o trono do próprio Deus, perante o trono santíssimo de Deus, velado sobre as espécies do pão e do vinho. Nós podemos todos os dias participar do santo sacrifício da missa. Nós podemos nos confessar. Gente, isso é um tempo favorável, é um apelo à conversão. O juízo final inspira o santo temor de Deus. Por quê, gente? Pessoal, o que é o santo temor de Deus, gente? É o que o Papa Francisco fala, assim, nós temos que retomar o sentido da adoração. Pessoal, o que é retomar o sentido da adoração? É termos a consciência de que nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo, que Deus é o Criador do céu e da terra, é o Senhor de tudo. É o Senhor de tudo. É o Senhor do céu e da terra, aquele que criou tudo. Nós temos que ter o temor desse Senhor, né? Isso é muito importante. Então, essa mensagem do juízo final também compromete-nos com a justiça do reino de Deus. Nós temos o quê? Nós temos que tentar já fazer a justiça, o amor ao próximo. E anuncia a ditosa esperança da volta do Senhor. Então, assim, se nós temos essa mensagem do juízo final, é porque nós buscamos a vinda de Jesus, gente. Toda vez, depois da consagração do pão e do vinho na missa, né? Que o padre fala, mistério da fé, nós falamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Nós esperamos a sua volta, Senhor. Né? Isso é a mensagem do juízo final. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem Cristo. Por que para ser admirado em todos os que tiverem Cristo, São Paulo diz isso? É uma citação da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É aquilo que eu falei, no corpo glorioso das pessoas que ressuscitaram em Cristo, nós vamos ver as chagas de cada um iluminadas pela redenção de nosso Senhor, lavadas pelo sangue do Cordeiro, tá certo? Então, nós teremos aí, gente, o fim dos tempos, que é a esperança dos novos céus e da nova terra. Olha o que diz aqui o 1042. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Então a igreja será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano, também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem, e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Gente, é aqui que a gente tem que pensar muito bem e termos consciência de que nós não encontraremos a felicidade perfeita neste mundo. Este mundo sempre, sempre terá as suas mazelas. Lembrem-se o que Cristo disse. Lembra aquela passagem em que Jesus fala que pobres vocês sempre terão neste mundo? Quando, se eu não me engano, é a passagem que Judas questiona aquela mulher que derrama o perfume nos pés de Jesus, e Jesus fala que ela será lembrada por todo sempre por causa desse gesto, e Judas fala, mas podia ter vendido e dado aos pobres. Jesus fala, pobres, vós sempre tereis no mundo. Por quê? Porque esse mundo, gente, é um mundo decaído. Com o pecado original, não só a humanidade ficou decaída, mas o mundo ficou decaído, né? Olha que importante isso aqui. Isso é importante por quê? Porque nós temos que entender que, o 1043, esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura denomina de novos céus e nova terra. Será a realização definitiva do projeto de Deus para realizado na plenitude dos tempos, reencabeçar
tudo, reencabeçar tudo em Cristo. Tudo que existe no céu e na terra. Gente, aqui entram as ideologias revolucionárias, aquela mentalidade revolucionária. Por exemplo, o comunismo, o nazismo, o fascismo. Quando, por exemplo, o comunismo fala em trazer justiça social nessa terra, trazer o paraíso nessa terra, à custa da morte de muitos, à custa da liberdade de muitos, eles estão tentando fazer o quê? Implantar o céu na terra. Implantar o paraíso terrestre pelas próprias forças do homem. É como construir a Torre de Babel, gente. É como construir a Torre de Babel. Ou seja, é a mesma ideia. Você querer construir nessa terra o céu. Algo perfeito. Só que temos que ter noção de que nada neste mundo pode ser perfeito, tá? Nada neste mundo pode ser perfeito. Por que nada neste mundo pode ser perfeito, gente? Porque a consumação final apenas virá quando? Apenas virá quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Porque nós teremos aí novos céus e nova terra. Porque Deus fará novas todas as coisas. Por isso aquela música, né? Eis que faço novas todas as coisas. Porque Deus faz nova todas as coisas. Não é o homem. Tá certo? Deus realiza plenamente, definitivamente o seu projeto. Tá bom? Olha o que diz aqui o 1044, tá? E o 1045. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá a sua morada entre os homens. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Vejam, hoje, gente, vejam essa corrida às cirurgias plásticas. As pessoas, elas querem, pelas suas próprias forças, se manter jovens. E não é assim. A nossa natureza é chegar à morte. A natureza depois do pecado, tá, gente? A natureza depois do pecado. É envelhecermos, é passarmos... O envelhecimento nada mais é do que um sinal da nossa morte. Nós não sabemos como seria o mundo sem o pecado original, mas muitos falam que não haveria envelhecimento. Não haveria envelhecimento. Por quê? Porque envelhecimento é um sinal dessa nossa natureza mortal pós-pecado original, tá? Então, essa corrida por viver eternamente, as pessoas, assim, elas colocam colocam a saúde como o próprio Deus. Vejam, gente, as pessoas colocam a saúde como o próprio Deus. Se eu falo que acordo 4:30 da manhã para fazer minha oração, as pessoas me olham com o olho torto, falam, nossa, como você é radical. Mas se uma pessoa fala que acorda 4:30 da manhã para andar 90 quilômetros de bicicleta, ou nadar, ou ir correr, nossa, parabéns, nossa, eu admiro a sua boa vontade, olha, eu queria ser assim, porque, nossa, vai te dar saúde, percebam, gente? Porque nós estamos vivendo num mundo em que esse mundo é esse mundo. Não existe o céu. O mundo de hoje prega isso, tá? Prega isso. Então, vejam, são vários detalhes que eu vou colocando desse apego que nós temos que nos apegar, porque nós temos que viver para o céu. Vivendo bem esse mundo, tá? Vivendo bem, já vamos falar disso. Hoje a aula vai ser um pouco mais comprida, mas é muito importante isso. Tem que acabar essa primeira parte hoje, mas é muito importante, tá? Então, vejam bem. Aqui é o 1045, então. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, desejada por Deus desde a criação e da qual a igreja peregrinante era como sacramento. Então, gente, essa ideia por exemplo, da ONU, né, e de pessoas que acreditam nesse globalismo, né, de fazer uma humanidade só, né, todos terem os mesmos valores, e isso só vemos como sacramento na igreja.
onde todos os cristãos que celebram a Eucaristia fazem o quê? Adoram o Deus genuíno, o Deus verdadeiro. Tá? No sacramento da comunhão. Percebam, gente, essa unidade da igreja, se eu for uma missa aqui, eu posso ir numa missa nos Estados Unidos, no Japão, na Itália, eu vou estar participando da unidade da igreja, do corpo de Cristo. A igreja é um sacramento da unidade do gênero humano que somente ocorrerá quando? Na Jerusalém Celeste, com a vinda de Jesus, tá? Então, é muito importante vocês lerem depois o 1045, mas é importante o seguinte, ó. O cosmos, é o que diz o 1046. Quanto ao cosmos, é o quê? A natureza, o universo, o mundo que nos circunda. A revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Gente, olha o que diz São Paulo aos Romanos. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo, como em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo. Gente, o que é isso, gente? O universo será transformado em Deus. O universo será transformado em Deus. Pessoal, quando a gente ouve, nossa, mas como que Deus permite terremotos? Como que Deus permite tsunamis? Como que Deus permite tornados, furacões, essas tragédias de enchente? É porque com o pecado original, gente, não somente nós, mas todo o universo foi transformado. Todo o universo decaiu. É um mistério isso. É um mistério isso. Mas como São Paulo diz, toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. Toda a criação. Por isso das doenças, por isso que nós vemos animais defeituosos, por isso que nós vemos o câncer, por isso que nós vemos tudo o que está acontecendo, gente. Por quê? Porque com o pecado original, o plano original de Deus foi corrompido pelo homem. Vocês estão entendendo? Por quê, gente? A gente pode perguntar, mas por que toda a humanidade, porque todo o universo, todo o cosmos, tudo foi transformado? Porque, gente, Deus fez tudo em função do homem. Toda a criação foi feita em função do ser humano. E se o ser humano se afastou do plano da amizade de Deus, se o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, perde a semelhança de Deus, toda a natureza é atingida. Por mais que nós possamos, olhando a natureza, ainda vermos a beleza de Deus, nós temos situações da natureza em que nós olhamos e falamos, isso não é a beleza de Deus. Né? Por exemplo, um terremoto. Por exemplo, um furacão. Um tsunami. Uma enchente. Que aconteceu no Rio Grande do Sul. Gente, percebam que tudo ainda está para ser transformado. Olha o que diz o 1047. O universo visível também está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, o primeiro plano, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Gente, olha que coisa maravilhosa. A glorificação de Cristo ressuscitado vai ter como o mundo vai participar dessa glorificação. Olha o que diz 1048. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira da transformação do universo. Passa certamente a aparência deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e uma nova terra. Nela reinará a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Isso é uma citação da Constituição Apostólica Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, gente. Olha aqui.
Passa certamente a aparência deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz. Gente, é muito lícito ter desejo de paz, né? Quando a gente reúne as nações para ter desejo de paz, fazem pactos, convenções sobre a paz, mas como o ser humano é decaído, essas convenções, esses pactos sempre são quebrados, né? Então, gente, o que acontece? Todas essas nossas aspirações somente serão consumadas com a vinda de Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que falar, se só isso vai ser, se só o mundo será bom com a vinda de Jesus, então deixamos a coisa pegar fogo. Não vamos mais nos preocupar com nada. Não é isso que a igreja nos ensina. Olha, continuando aqui, a Constituição Apostólica Gaudium et Spes. Contudo, 1049. A expectativa de uma terra nova, longe de atenuar, deve impulsionar em nós a solicitude pelo aprimoramento dessa terra. Ou seja, nós devemos lutar por uma política honesta. Nós devemos, como cristãos, os cristãos, eles devem se candidatar a cargos políticos. Como o Papa Francisco diz, isso é uma questão de caridade, né? Por quê? Porque nessa terra, gente, cresce o corpo da nova humanidade, que já pode, de algum modo, prefigurar o novo mundo. Gente, se nós tivermos bons deputados, bons senadores, bons vereadores, nós teremos leis que vão facilitar a busca pela santidade, né? Por exemplo, nós vamos ter leis que proíbem o aborto. Se leis proíbem o aborto, vai ficar muito difícil, muito mais difícil, mulheres cometerem o crime de aborto, entendem? Homens cometerem o crime de aborto. Então, é necessário que nós nos preocupemos com o mundo de hoje. É necessário que nós nos preocupemos com o quê? Com a conservação da natureza. Por quê? Porque uma natureza bela faz com que nós contemplemos Deus como criador dessa natureza, entendem? Então, tudo isso, gente, é o quê? É algo que nos coloca como responsáveis por esse mundo. Responsáveis, sim, pela criação dos nossos filhos, pela conservação de tudo, tá? Então, continua aqui o 1049. Por isso, ainda que se deva distinguir cuidadosamente o progresso terrestre do crescimento do reino de Cristo, então vejam, gente, a igreja coloca esse progresso, a conservação, a paz, a busca pela paz, nós temos que buscar. Temos que buscar ter pacto entre as nações, temos que buscar o diálogo, sim, 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 mas temos que distinguir cuidadosamente. Isso não significa que nós já estamos implantando o reino aqui, tá? Não significa isso. Nós estamos criando uma base para que o próprio Deus implante o reino, faça novos céus e nova terra. Tal progresso é de grande importância para o reino de Deus, na medida em que ele contribuir para melhor organizar a sociedade humana. Tá bom? Então, aqui, por quê, gente? Porque diz aqui o 1050. Com efeito, depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por sua ordem, os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos esses bons frutos da natureza e do nosso trabalho, nós os encontraremos novamente, contudo, limpos de toda impureza, iluminados e transfigurados. Então, gente, tudo aquilo de bom que a gente faz vai ser limpo por Deus, de toda impureza, vai ser transfigurado, tá? Quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Então, vai ter uma nova humanidade, onde Deus será, então, tudo em todos, na vida eterna, vai prefigurar o novo mundo, tá? Deus será tudo em todos. Olha o que diz aqui o 1840, que é uma citação lá de São Cirilo de Jerusalém. A vida, em sua própria realidade e verdade, é o Pai, que pelo Filho e no Espírito Santo a derrama sobre todos nós, como fonte dos dons celestes, graças à sua bondade, promete verdadeiramente também a nós homens os divinos bens da vida eterna. Tá? Deus será tudo em todo.
E depois vocês podem ler do 1051 a 1060, porque aqui é o resumo, né? E nós acabamos a primeira parte aqui com o amém, tá? Então, partindo lá do 1061, o que é o amém, gente? Tudo isso que a gente viu, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e assim por diante. Termina com um amém. Por quê, gente? O amém é o nosso sim final a Deus. O amém, gente, é ligada. Sabia que o amém é uma palavra hebraica que é ligada, à raiz dele, a palavra crer. Olha o que diz 1062. Em hebraico, a palavra amém está ligada à mesma raiz da palavra crer. A raiz exprime a solidez, a confiabilidade, a fidelidade. Assim, compreendemos que porque o amém pode expressar tanto a fidelidade de Deus para conosco, como a nossa confiança nele. Por isso que quando nós vamos receber nas mãos do sacerdote o corpo de Cristo, ele levanta a hoste e fala, o corpo de Cristo, e nós temos que dizer o quê? Amém. Ou seja, nós confiamos na fidelidade de Deus em se entregar por nós naquele pequeno pedaço de pão que não é mais pão, é o corpo dele. E nós confiamos em Deus, né? É a nossa confiança em Deus. Olha o que diz aqui. No profeta Isaías, encontramos a expressão Deus de verdade, literalmente, Deus do amém. Isto é, o Deus fiel às suas promessas. Quando a gente fala amém, que Deus é fiel às suas promessas. Diz o profeta Isaías, quem quiser jurar neste país, há de jurar pelo Deus verdadeiro. E o próprio Jesus, gente, olha o que diz aqui o 1063 ainda. Nosso Senhor emprega com frequência o termo amém, por vezes em forma duplicada, para sublinhar a confiabilidade de seu ensinamento, sua autoridade fundada na verdade de Deus. Então, quando na Bíblia a gente escuta, né? Em verdade te digo, né? Vos digo. No original não, no hebraico é amém, amém, eu vos digo, entendeu? Entenderam, gente? Porque isso mostra o quê? Que Jesus, ele está falando o quê? Confie em mim, confie na minha palavra, confie no meu ensinamento, que é verdade, é vida, né? O amém, então, gente, o amém final do credo é o que diz o 1064. Retoma e confirma, portanto, as palavras eu creio. Então, nós começamos o creio como? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E no final, e na vida eterna, amém. Então, o amém do início, o amém do final confirma o creio do início, entenderam? Ou seja, eu confio em Deus. Eu confio, eu me abro ao seu amor. Porque confiar em Deus, ter fé em Deus, na verdade, nada mais, na verdade, é ter fé no plano amoroso de Deus. Resumindo, é ter fé que Deus é amor. É acreditar que Deus é amor, tá? Crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus. É confiar totalmente naquele que é o amém de infinito amor e de fidelidade perfeita. A vida cristã de cada dia será, então, o amém, ao eu creio na profissão de fé do nosso batismo. Como diz Santo Agostinho aqui, gente, o símbolo seja para ti um espelho, como um espelho. Olha-te nele para ver se crês tudo o que declaras crer e alegra-te cada dia por ter tua fé. Tá? Então, amém é aquilo, gente, amém é nos abrirmos à graça de Deus. Amém, Senhor. Eu confio, eu me abro à tua graça. E acabando a aula de hoje, Jesus, o próprio Jesus Cristo é o amém. A palavra de Deus, gente. O verbo encarnado. Ele é o amém. Ele é o amém. Ela é a prova da fidelidade de Deus. Ele é a prova da fidelidade de Deus para conosco. E ele é a razão da nossa confiança em Deus. O próprio Jesus Cristo é o amém. Ele é o amém definitivo do amor do Pai por nós. O Pai nos prova que ama a cada um de nós individualmente
porque nos entregou o seu Filho único, para nos tornarmos filho único dele. Jesus assume e consuma nosso amém ao Pai. Ele assume e consuma o nosso amém ao Pai. Todas as promessas de Deus têm o sim garantido. Por isso, também é por ele que dizemos amém. É por ele que dizemos amém, gente. É Jesus em nós, pelo Espírito Santo, que dizemos amém a Deus para a sua glória. E aquele momento em que o Padre, com o corpo e sangue de Cristo em mãos, no final da oração eucarística fala: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E todos nós respondemos em alto e bom tom: amém. 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 Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos que Ele nos deu o seu corpo e o seu sangue para nos levarmos, para nos santificarmos, para nos levarmos até Ele. E dizermos sim ao seu amor, a dizermos sim à graça. E por hoje é só, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui. Tá? E muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer.